ans, j'ai commencé à étudier à l'Alliance française, j'avais 14 ans. Dès que j'ai commencé à étudier français, je n'ai jamais laissé tomber ma liaison avec l'Alliance française. On est toujours là, moi et ma famille. Elle nous permet d'avoir le contact très proche avec la culture française, et pas seulement avec la langue française, mais la culture française. Et ça, c'est très important pour nous. Bom dia, meu nome é Cláudio Alcântara, eu sou o atual diretor da Aliança Francesa de Manaus. A Aliança está instalada em Manaus há 50 anos. São 50 anos de história, nós somos uma associação sem fins lucrativos e desenvolvemos várias atividades voltadas à comunidade, como coral e orquestra Aliança Francesa, que é um projeto gratuito que as pessoas podem participar. E também temos vários ateliês aqui na Aliança Francesa, como o ateliê de gastronomia, o ateliê de vinho, o ateliê de cinema, o ateliê de moda. Tudo isso é desenvolvido para a sociedade, para a comunidade amazonense. Venha fazer parte dessa história. A Aliança Francesa é a única escola em Manaus que pode certificar o aluno para morar na França, para estudar na França. O que eu tenho aqui em mãos é um diploma do DALF C2. A Aliança Francesa já está aplicando o teste DALF C2, que é o diploma necessário para quem deseja fazer o doutorado, fazer o mestrado, emigrar para o Canadá, viajar para a França, estudar ou fazer intercâmbio. É um diploma válido, reconhecido na França. Então a Aliança Francesa é a única escola certificadora do idioma em Manaus. A escola mais tradicional do Brasil traz um método inovador, o método DEFI. Nesse novo método, o aluno Aliança Francesa vai ter acesso a uma plataforma exclusiva, onde ele vai poder fazer 70% da aula presencial e 30% da aula online. Bonjour, je suis le consul honoraire de France à Manaus. Je m'appelle Dominique Chevet et effectivement le consulat est dans les locaux de l'Alliance française, ce qui permet de regrouper et de faire une petite France à Manaus. Alors les services du consulat sont dédiés en premier aux Français qui sont en transit ou qui habitent à Manaus. Voilà. Eu convido todos os apaixonados pela língua francesa que venham conhecer a Aliança Francesa, venham conhecer nossos ateliês, nossas atividades culturais, nossos festivais de cinema, nossos ateliês de gastronomia, vinhos e queijos. A Aliança está de portas abertas para receber você, apaixonado pela língua francesa. A bientôt, à l'Alliance Française!